Dia 41 de uma vida com propósitos. A armadilha da inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a vida se inveja a vida de outra pessoa. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos, o modo pelo qual cumprimos esses propósitos, o tempo, o lugar, planejamento e estilo, é totalmente distinto. Deus nunca cria clones. Ele cria apenas obras-primas originais. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros, e não há nada de errado nisso. Isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros. Rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a sua vida. A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca-o em tudo o que você não tem. Todas as vezes que sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para a sua vida. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. A inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para a minha vida é melhor do que o do Criador. Será? A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a proscreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz: não cobiçarás. Os 4 efeitos prejudiciais da inveja. A inveja rejeita a sua singularidade. Não há 2 seres humanos iguais. Você possui uma impressão digital única. Sua córnea, seu tom de voz, a batida do seu coração são únicos. A inveja bloqueia a visão que nós temos de nós mesmos. Segundo, a inveja divide sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e, ao mesmo tempo, invejar outras pessoas. Terceiro, a inveja faz que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Para que trabalham tão duro, negando-se qualquer prazer? Isso também é inútil. É uma vida muito infeliz, ele traz. A inveja leva a outros pecados. A inveja é um dos chamados 7 pecados capitais, de onde crescem muitos outros pecados. Caim, por exemplo, matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por inveja da sua popularidade. Os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque o invejaram profundamente. Passos para erradicar a inveja. Pare de se comparar com os outros. Este é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda inveja. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável. Além disso, a comparação leva a uma das 2 reações negativas: orgulho ou inveja. Você sempre encontrará alguém a quem considera pior do que você e pode ficar orgulhoso. Por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e pode ficar com inveja e desanimado. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que o Deus o criou para fazer. Você está aproveitando ao máximo o que recebeu? Deus o chamou para ser o melhor que pode ser, de acordo com a sua formação,
suas experiências, suas oportunidades e suas habilidades. Celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ressentir-se dos outros, regozije-se com eles. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo tão bem nessa área. Um dos motivos pelos quais às vezes achamos difícil alegrar-nos com o que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado da bondade e da graça de Deus. Então, se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito. Mas a graça de Deus não tem limites. Eu ouvi uma vez uma explicação sobre escassez que fez muito sentido para mim. Dizia exatamente isso, que a escassez, ela traz pra gente a ideia de que sempre, em qualquer situação, um lado ganha e um lado perde. Se alguém está ganhando e esse alguém não sou eu, logo isso me gera a sensação de que eu estou tendo uma perda. Quando, na verdade, não é assim que funciona, né? Cada um está cumprindo, está recebendo, está vivendo aquilo que tem para viver, segundo seus dons, seus talentos, sua entrega, sua busca e assim sucessivamente. Mas fez muito sentido para mim essa explicação sobre crença de escassez, então eu quero aproveitar aqui para compartilhar com você. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros. Vizinhos invejam vizinhos. Colegas invejam colegas. Se você gostaria de aumentar a felicidade da qual desfruta em sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com os sucessos e com as alegrias dos outros. Seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Tudo o que você tem é um dom de Deus. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outrem, lembre-se, Deus nos deu dons especiais que eles não têm. E além disso, não conheço o lado ruim de ser como eles. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdadeiro. Salomão disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. Aqui eu acho que vale a gente pensar naquela máxima de que 10% é o que nos acontece, 90% é o que a gente faz com aquilo que acontece. Quando ele fala sobre ser feliz é uma decisão, é exatamente sobre isso. Se eu pensar que 10% é aquilo que eu não tenho, gerência a respeito, que eu não tenho que fazer, porque muitas vezes é o que acontece para além da minha atuação, eu posso escolher o que eu vou fazer nos 90%, como que eu vou lidar com aquela situação, que aprendizado eu vou extrair dela e assim sucessivamente. A inveja pergunta, por que eles? Por que eles têm o que eu não tenho? A gratidão pergunta, por que eu? Por que eu consegui tudo o que tenho? Percebe que sempre haverá uma metade cheia e uma metade vazia do copo? O que vai diferenciar a nossa felicidade é a forma como a gente se posiciona, é aonde a gente foca, na parte cheia ou na parte vazia. E aí aqui a gente vai fomentar a inveja ou a gratidão. Deixe-me ser claro, ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter alvos na fé são coisas boas. Se vêm de Deus, beneficiam os outros e são conquistados pela fé e para a glória de Deus. Você deve aproveitar o máximo de sua vida, criar beleza e ajudar os outros. Mas a inveja envenena tudo o que toca e impede que Deus abençoe seu esforço. O motivo pelo qual você faz o que faz importa muito mais para Deus. Quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos, na verdade, duvidando da sua bondade. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou insensatamente querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor. Porque se eu fosse Deus, seria mais justo que és.
Forte isso, né? Lembre-se do seguinte: tudo que tenho foi dado por Deus sem que eu merecesse. Não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê, portanto, devo confiar nele. A vida na Terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento. Não foi justo Jesus ter de morrer em meu lugar por meus pecados, mas ele morreu. Pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com sua vida. A armadilha da inveja, dia 41. Tema para reflexão: não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. Versículo para memorizar, Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Pergunta para meditar: em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os demais? Bom, eu anotei aqui que para mim eu não lembro ao longo da vida, né, quando mais nova, mas agora, na fase adulta, eu diria que a questão da comparação, para mim, sempre pegou mais na área profissional. Essa sempre foi a área onde mais me comparei. Mas percebo isso cada vez menos, na medida em que compreendo a minha identidade, a minha singularidade e exploro a minha autenticidade. É realmente muito sobre isso. Eu vejo que quando a gente começa a olhar para a gente, começa a entender e a valorizar as nossas características únicas, a nossa essência única, a gente passa de fato a explorar mais a nossa autenticidade, a acreditar mais naquilo que vem de dentro, né? No nosso autoconhecimento e no conhecimento que vem do alto. E, consequentemente, a gente consegue viver com mais autenticidade e cada vez menos fomentando a inveja, com menos comparação. Então, eu penso que seja sobre isso. Compartilha aqui comigo como é que foi para você trazer esse conhecimento. Não é algo confortável da gente lidar, né? Mas é importante. Para esse nosso processo de desenvolvimento, a gente precisa olhar com coragem para questões que são desconfortáveis e buscar a verdade na gente. Eu te convido a continuar, temos mais um dia para concluir esses 42 dias de uma vida com propósitos. Curta o vídeo, encaminhe para quem possa se beneficiar desse conteúdo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e vamos seguir juntos nessa jornada.